Inicialmente informo que os itens número 19 e 20 foram retirados de pauta e a nova ordem da pauta, qual foi acatada pelo diretor-geral, é dos itens de 1 a 5, na sequência dos itens 8, 10 e 23. Conforme passa a chamar o item de número 1, processo 48.500-5693-2010-1. Reajuste tarifário da Companhia Energética de Pernambuco, CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2011. O diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há um pedido de sustentação normal. Em 29 de abril de 2010, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da CELP tiveram aumento médio de 5,70%, dos quais 2,89% corresponderam ao cálculo econômico e 2,81% aos componentes financeiros. Para o presente exercício, a CELP encaminhou proposta de reajuste médio anual de suas tarifas em 11,56%, a vigorar a partir de 29 de abril de 2011, dos quais 8,11% relativos ao cálculo econômico e 3,45% referentes aos componentes financeiros, o que implicaria o efeito médio de 8,25% em relação às tarifas vigentes. Em 18 de abril de 2011, a SRM emitiu a nota técnica 100 de 2011, a qual condensa sua análise acerca do pleito da CELP. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo excelentíssimo senhor deputado federal, Eduardo da Fonte. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando o Dr. Nelson Hubner, no qual eu cumprimento todos os diretores e membros da ANEEL, cumprimentar também aqui os presentes nesta audiência, e dizer que quando ali sentado, me recordava de 4 anos atrás, na primeira audiência pública que tive a oportunidade de participar aqui na ANEEL, onde foi uma reunião marcada, infelizmente, pela prepotência e pela arrogância do ex-diretor que se encontrava como diretor-geral desta agência, que isso foi motivo também com que nós pudéssemos ir a fundo nesse assunto, passássemos a discutir esse assunto não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, onde hoje nós vemos que a agência pelo menos mudou o modo de tratar, de corresponder com a sociedade, de explicar mais detalhadamente o que acontece no dia a dia das distribuidoras de todo o Brasil. Mas, infelizmente, ainda vimos aqui na ANEEL, infelizmente, a defesa das distribuidoras de energia elétrica. Infelizmente, esses 4 anos de trabalho que tive a oportunidade de participar na Câmara dos Deputados, na Comissão de Defesa do Consumidor, à frente da presidência da CPI da Conta de Luz, a gente vê que, infelizmente, a ANEEL, ela desempenha um trabalho em defesa das empresas distribuidoras de energia elétrica e contra o povo brasileiro. Mudamos, em parte, pelo menos mudamos na questão do tratamento e na relação, mas não mudamos ainda os métodos em privilegiar e fazer com que as distribuidoras de energia elétrica sejam as empresas que mais lucram neste país. Não tenho conhecimento de nenhum outro segmento que tenha uma lucratividade real, líquida, depois do imposto de renda, do que são as distribuidoras do nosso país. Em especial a CELP, que vem batendo recordes de lucratividade ano a ano. Eu pego aqui o desempenho dela desde o ano que ela foi privatizada em 2002, onde ela teve um lucro de 12 milhões de reais. Mas, em 2003, ela já passou para 97 milhões de reais. Em 2004, caiu um pouco para 76 milhões de reais. E daí por diante, foi recorde e mais recorde de lucratividade. Para você ter uma ideia, em 2005, ela aumentou a lucratividade dela em 75%, lucrando 134 milhões. Em 2006,
ela aumentou 61% sua lucratividade e passou para 217 milhões de reais. Em 2007, ela aumentou 43% a sua lucratividade e passou para 311 milhões 526 mil reais. Em 2008, ela aumentou ainda mais, aumentou 49% sua lucratividade, passando para 466 milhões de reais. Em 2009, ela manteve sua lucratividade e lucrou 435 milhões de reais. Em 2010, senhores e senhoras, ela, mais uma vez, aumentou sua lucratividade e lucrou 448 milhões de reais. Isso representa 17% do seu faturamento de lucro líquido depois do imposto de renda. E aí eu pergunto a todos os senhores, qual é o setor privado que tem uma lucratividade desta natureza depois do imposto de renda? E este lucro, senhores, são decorrentes do sacrifício do povo pernambucano. Esta lucratividade que ela vem aumentando a cada ano resulta no empobrecimento do povo pernambucano, resulta no sacrifício do trabalhador, da mãe e do pai de família do estado de Pernambuco. E, infelizmente, a gente não vê esta agência tomar uma posição concreta e real em ir contra esses aumentos absurdos de lucro líquido que essa empresa vem tendo ao longo desses anos. Infelizmente, eu venho aqui mais uma vez, pelo 5º ano consecutivo, fazer um apelo a cada um de vocês. Não vou me cansar, não vou desistir. Irei estar aqui, se Deus quiser e se Deus permitir, por todos os anos que eu puder daqui para frente, para incansavelmente lutar e pedir aos senhores que tenham responsabilidade na hora de conceder esses aumentos, que pensem e que vejam, que tenham bom senso, porque a fórmula matemática que chega nesse resultado, senhor Julião, eu tenho certeza que pode ser interpretada de uma forma ou de outra forma, mas que infelizmente, da forma que a ANEEL vem interpretando e fazendo todos os anos, o que está acontecendo é a CELP está enricando cada vez mais e o povo pernambucano está empobrecendo cada vez mais. Então, como representante do povo pernambucano, eu não posso admitir que isto continue acontecendo. O povo de Pernambuco não aguenta mais ter uma das maiores tarifas de energia elétrica do Brasil e também um dos piores serviços prestados por uma empresa distribuidora de energia elétrica. Porque os apagões, as interrupções nos fornecimentos de energia elétrica continuam permanentemente, não só na região metropolitana do estado de Pernambuco, mas também em todo o interior. Tive a oportunidade de estar o ano passado no Araripe, onde passei pouco menos de 48 horas e a luz foi interrompida por mais de 6 vezes. Ou seja, não é uma coisa normal, não é uma coisa que a gente possa admitir que uma empresa que tem uma lucratividade desta natureza preste um serviço que, sem dúvida alguma, é um serviço de baixa qualidade, é um serviço que não está à altura do seu faturamento e do seu lucro. Inclusive, encaminhei para esta agência reclamações referentes a esses assuntos. E tenho certeza que todos os senhores tiveram conhecimento desse mau serviço que a empresa presta no estado de Pernambuco. Então, senhores, é aqui como pernambucano, como brasileiro, que eu faço um apelo a cada um de vocês. Não vamos admitir que esta empresa continue tendo essa margem de lucro, que esta empresa continue batendo ano a ano recorde de lucratividade, e esse lucro que ela está tendo, com certeza, está saindo do bolso do trabalhador, está saindo do bolso do povo pernambucano, para que essa empresa tenha uma das maiores lucratividades do Nordeste. É a segunda maior empresa em lucratividade em todo o Nordeste, de todas as empresas que existem no Nordeste. Não é apenas uma empresa de distribuição de energia elétrica.
Ou seja, senhores, uma empresa que tem uma responsabilidade de levar um bem ao povo pernambucano, que sem a energia ninguém vive, infelizmente. Sem a energia ninguém consegue ter educação, saúde, alimentação. Então, é um bem de utilidade que pesa muito no orçamento da família pernambucana. E que, infelizmente, esta agência colabora com a CELP para que ela bata o recorde de lucratividade todos os anos. Tem alguma coisa errada. Não precisa ser um especialista para poder ver que tem alguma coisa errada e uma coisa muito séria, porque não se pode uma empresa que presta um serviço de utilidade pública venha batendo recorde de lucratividade todos os anos. Se ela tivesse tendo prejuízo, também tinha alguma coisa errada. Mas o que a gente não pode admitir de forma alguma é que ela, a cada ano que se passa, lucre mais e o povo de Pernambuco fique mais pobre, tendo que pagar uma das contas de luz mais cara. Então, senhores, é dessa forma que, infelizmente, eu estou aqui nessa manhã de terça-feira pedindo aos senhores, não vamos colaborar com o empobrecimento do povo pernambucano, não vamos colaborar com um absurdo como este, que é ver esta empresa ficando cada vez mais rica, e essa riqueza é fruto da miséria do povo pernambucano. Essa riqueza não é fruto de trabalho, não é fruto de um serviço bem prestado. Essa empresa, esse lucro dessa empresa, da CELP, é fruto do empobrecimento do meu estado, é fruto do empobrecimento do estado de Pernambuco, e isso eu não posso admitir de forma alguma. Por isso, eu vejo aqui que, se corrigido pelo IPC, pelo INPC, o Grupo Neoenergia lucrou com a CELP aproximadamente 2,7 bilhões de reais de 2002 a 2010. Ou seja, senhores, ela já pagou o que investiu e ainda lucrou aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais. E ela ainda vai ter mais 20 anos pela frente para lucrar e tirar do povo pernambucano e amortizar o investimento que ela fez. Então, eu não conheço nenhum outro investimento que em 4 anos se pague e que sobrem 26 anos de lucro para poder enriquecer os seus acionistas e empobrecer o povo pernambucano. Isso a ANEEL tem a responsabilidade de mudar. Não podemos admitir que empresas, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, tenham lucros desta natureza, porque esses lucros são frutos do empobrecimento do povo de Pernambuco e do povo brasileiro. Então, senhores, a responsabilidade de vocês vão além simplesmente de autorizar um aumento de 1, de 2, de 10%. A responsabilidade de cada um de vocês é também na área social, porque esta agência, com certeza, é uma agência reguladora que deve prestar serviços ao Brasil e não deve prestar serviços individuais a empresas A, B ou C de distribuição de energia elétrica. Então, é esse apelo que faço mais uma vez aqui aos senhores diretores. Tenham responsabilidade neste momento, na hora de autorizar esse aumento, porque saibam que isso vai ser fruto do empobrecimento do estado de Pernambuco, isso vai ser fruto do sacrifício do meu povo, do povo pernambucano, e isso eu não posso admitir de forma alguma. Tenham responsabilidade para que vocês não possam estar colaborando com um desmando desta natureza, com um desmando de uma empresa que presta um mau serviço ao estado de Pernambuco e que lucra como uma das maiores empresas do Brasil. Então, senhores, antes de encerrar e de concluir, e não vou me alongar mais, porque tenho a certeza de que poderia ficar falando aqui a manhã toda, batendo com o doutor Nelson e com os senhores,
já tive a oportunidade de recebê-lo na Câmara dos Deputados, na CPI da Conta de Luz, onde, doutor Nelson, o senhor conversamos por várias vezes, inclusive, ontem ajuizei na Justiça Federal do Estado de Pernambuco, pedindo ressarcimento daquilo que foi pago a mais nas contas de luz dos últimos anos. E que tive a oportunidade de ver todos vocês na Câmara dos Deputados, sendo favoráveis a esse ressarcimento. Não só a ANEEL, como o Ministério de Minas e Energia, como as distribuidoras. E que, de repente, também mudaram de ideia e patrocinaram um calote no povo brasileiro. Isso, doutor Nelson, é uma questão que não me canso de debater, não me canso de pedir explicações dessa agência. Não como parlamentar, mas sim como um cidadão brasileiro, que não posso, de forma alguma, entender como é que esta agência mudou tão rapidamente de ideia, essa agência mudou tão rapidamente de entendimento e, de uma noite para outra, resolveu patrocinar esse calote ao povo brasileiro. Porque estive aqui mesmo, na sede desta agência, e tive a oportunidade de ver, junto com o deputado Betinho Rosado, do estado do Rio Grande do Norte, um levantamento, se eu não me engano, do estado de São Paulo, de quanto seria o ressarcimento. Então, de repente, esse entendimento, senhoras e senhores, mudou e o povo brasileiro deixou de ter os seus direitos preservados, porque se houve um erro, se esse erro foi corrigido, nós não podemos admitir que o povo brasileiro não tenha de volta esses valores. Pode demorar. Essa questão pode demorar 1 ano, 10 anos, mas não vou desistir. Não só como parlamentar, mas não vou desistir como brasileiro, porque também estou recolhendo as assinaturas de urgência na Câmara dos Deputados. E tenho certeza que irei aprovar também um decreto legislativo que apresentei no início do ano, pelo plenário da Câmara dos Deputados. E aí sim a gente vai ver essa agência se curvar ao povo brasileiro, se curvar à casa do povo brasileiro, que é a Câmara dos Deputados. E que isso me envergonha bastante, senhoras e senhores, porque não havia necessidade de irmos a esses extremos, de fazer com que esta agência volte atrás numa decisão que ela poderia ter tomado em favor do Brasil, e não em favor das empresas distribuidoras de energia elétrica. É lastimável eu estar aqui hoje, neste dia, dizendo a cada um de vocês, eu não gostaria de forma alguma de estar aqui falando isso e dizendo isso. Eu gostaria de estar aqui dando os parabéns a cada um de vocês pelo serviço que vocês poderiam ter prestado ao Brasil. Mas isso faz parte da democracia, isso faz parte do trabalho de cada um de nós. Vamos adiante. O meu papel é defender o povo brasileiro, o meu papel é defender os consumidores do Brasil. E é isso que eu vou fazer. Mas peço que os senhores cumpram também o papel de cada um de vocês, que é serem diretores de uma agência reguladora do setor energético do nosso país. E que o nome já diz, agência reguladora, é para regular, não é para beneficiar A, B ou C. Então, senhores, encerrando as minhas palavras, que peço, vamos mudar a história desta agência. Vamos mudar o papel que essa agência já desempenhou até hoje para o nosso país. Porque, infelizmente, o que vi até hoje foram ex-diretores dessa agência que saíram para prestar serviço para as distribuidoras de energia elétrica, que quando eles estavam aí, beneficiaram com seus votos e com suas decisões. E são vários casos, inclusive do ex-presidente Gerson Kelman, que hoje é presidente de uma das distribuidoras de energia elétrica do Rio de Janeiro. E que, com certeza, quando ele estava aí como diretor-geral, ele decidiu em favor dessa agência que hoje ele preside. Aí vocês podem dizer,
mas pode, porque ele passou a quarentena. Poder pode. Agora, infelizmente, não é uma atitude que honre um cidadão brasileiro. Ele decidir em favor de uma agência e depois ir prestar serviço ou ser presidente dessa agência. E aí eu digo também, isso tem que mudar no nosso país. Isso nós não podemos admitir. E estamos trabalhando também para que essa quarentena aumente e que isso não se repita, porque é uma questão que muitos falam, mas depois de ser diretor tem que trabalhar, mas não para aquelas empresas que muitas vezes foram beneficiadas com decisões desse colegiado. E a CELP foi beneficiada por ex-diretores que aqui passaram, que deram aumento de 30%, de 32%, e que hoje prestam consultoria ao Grupo Neoenergia. Isso, infelizmente, me envergonha como brasileiro, como pernambucano. É por isso que eu faço aqui essa reflexão com todos vocês, porque vocês têm que saber a forma que irão decidir e as consequências das decisões de vocês. Então, é pedindo que tenham responsabilidade nessas consequências, que não patrocinem o empobrecimento do povo pernambucano, que eu peço aos senhores que tenham responsabilidade na hora de decidirem, não só o reajuste de Pernambuco, mas o reajuste de todas as distribuidoras de energia elétrica do povo brasileiro, porque esses lucros não são normais no setor privado do nosso país, esses lucros não são normais de forma alguma para a realidade do nosso país. Então, senhores, mudem a história dessa agência, mudem a relação que os senhores têm com os consumidores do Brasil, para que possamos estar aqui, não cobrando, não exigindo, mas sim dando os parabéns pela conduta dessa agência. Muito obrigado.